Boa tarde a todos, abnegados que adentraram aí o webinar. Obrigado por aceitar o nosso convite. Já vi aí alguma relação de ex-alunos, amigos, profissionais da área. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de governança corporativa, compliance e risco. Quase não se fala mais nisso, né? Uma coisa tão simples, as pessoas nem têm falado mais, porque não é importante, né? Gostaria que um dia a gente pudesse falar dessa maneira, porque todas as empresas implementassem isso para facilitar. Bom, gente, para quem já me conhece, Marcos Assi, até aproveitando aqui, outro dia perguntaram por que eu ainda trabalho com isso, porque eu ainda acredito que dá para fazer. E cada vez que eu encontro pessoas com vontade, com gana, cada pós-graduação, treinamento, MBA, que eu dou aula, sempre tem as pessoas que estão querendo saber, aprender como fazer. É uma inspiração maior para o nosso dia a dia. E para começar aqui o nosso modelo, né, governança corporativa na busca da eficiência e eficácia nos negócios. Para quem já teve acesso às 3 linhas de defesa, é justamente isso que a gente trabalha, né? Porque as 3 linhas de defesa, a gente fala sobre conselho, alta administração, área de negócios, controles internos, compliance, risco, qualidade, segurança da informação, gestão financeira e auditoria, que é justamente o que a gente tem na busca da eficiência e eficácia nos negócios. E aí eu trouxe aqui uma frase que o objetivo da governança corporativa é contribuir para o desenvolvimento econômico saudável da instituição, facilitando o acesso a recursos e melhorando o desempenho das empresas. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas ficam meio melindradas quando eu comento sobre esse assunto, porque eu comento muitas coisas que dão errado, porque assim que eu aprendi a fazer o certo. Então, se a gente só falar o que dá certo, e às vezes o que dá certo nós não participamos, não entendemos como funciona, então a gente sempre comenta o que deu errado para a gente poder melhorar, né? E a gente sempre fala muito isso, os erros passados, eles fazem com que a gente melhore a forma do controle, a gente muda o modelo para um controle mais estratégico, uma coisa mais operacional. E aí, quando eu leio essa frase, eu comento essa frase em treinamentos, eu lembro do Ike Batista, da OGX, né? Que se preocupou muito, né, com as pessoas que investiram numa empresa pré-operacional. E depois a gente começa a mudar um pouco a linha, lembrando de Petrobras, né? O que aconteceu com a Petrobras. E depois disso veio o quê? Veio a tal da Lei 13.313, de 2016, falando sobre governança e sustentabilidade, falando sobre compliance e controles internos, gestão de riscos e auditoria interna para quê? Para empresas de capital misto. E pasmem para a questão básica. Aqui na lei está cobrando uma coisa que é essencial para qualquer empresa, gente capacitada para executar o trabalho. A lei, precisou de uma lei para dizer o seguinte, eu preciso colocar pessoas para poder fazer a coisa correta. É isso que a gente tem que entender. Precisou de uma legislação. As pessoas não procuraram fazer isso porque tem o capital aberto para oferecer esse diferencial para as pessoas. E aí, olhando toda essa mudança da estrutura, e até o começo desse ano saiu uma reportagem que fizeram um levantamento que acho que 30% somente das empresas de capital misto tinham implementado as principais práticas de programa de integridade, de governança, e já estavam adequadas. Tem empresas ainda que não estão adequadas completamente, tem algumas coisas só, né? Ainda falta muito caminho a fazer também. Não dá para mudar tudo da noite para o dia. Coisas que vêm enraizadas, com manias, com hábitos passados, não se muda da noite para o dia. E aí, vem essa outra afirmação, que a falta de uma estrutura sólida de governança pode trazer prejuízos às companhias e por isso é primordial detectar possíveis falhas que possam comprometer o profissionalismo do modelo adotado. Porque, deixa eu uma coisa bem clara, existe muita gente séria, mas tem gente que tem o poder da caneta, o poder do token, o poder da senha e não permite que a gente faça. Existe muita coisa a ser melhorada. Tem muita coisa a ser implementada. E aí eu trouxe aqui, só para a gente ter uma noção,
Por quê? A gente, quando olha empresa de capital aberto, você vai olhar os proprietários acionistas, auditoria independente, conselho de administração, conselho fiscal, que são responsáveis pela governança, pela estratégia. E o CEO, que em alguns casos sofre pressões absurdas, porque ele tem que fazer a gestão e tem que dar resultado. E em certos casos, não importa a maneira. Basta, eu não vou nem comentar em nomes aqui que todos vocês já sabem. Só basta levantar os últimos escândalos que nós tivemos. Empresas que criaram um monopólio absurdo no Brasil e hoje mandaram milhares de profissionais embora. Tiveram que vender boa parte do seu patrimônio, boa parte do seu império, porque erraram na gestão. Erraram na forma de fazer. A ganância sobrepôs todo o modelo de governança corporativa que é implementado por um IBGC, que é implementado pela CVM, que é solicitado pelos órgãos reguladores. Então, quando a gente falar sobre transparência, eficácia e responsabilidade na comunicação, que ela pode ajudar a reduzir riscos do negócio, porque os agentes de governança, tá? Somos todos nós, precisam desempenhar melhor as funções e ampliar os níveis de confiança em todos os públicos da empresa. Agora você imagina, a sua empresa está passando por um problema que aparece todo dia na mídia, todo dia está no jornal, todo mundo. Imagina a situação das pessoas na estabilidade, na instabilidade, na falta de tranquilidade para trabalhar. Porque você não sabe se no dia seguinte a empresa está lá. Será que os grandes gestores, as pessoas que estão à frente, pensaram nisso? Né? E aí, como eu trouxe aquele modelo CVM, modelo de BMF Bovespa, eu trouxe aqui um outro modelo das cooperativas, que também tem conselho de administração, tem o conselho fiscal que está linkado aos cooperados, à assembleia, tem o conselho consultivo, tem auditoria independente, tem, às vezes, em alguns casos, comitê de auditoria, só as grandes cooperativas, alguns comitês implementados, assim, muito pouco ainda, falta praticidade, falta evidência, falta força para isso. É colocado apenas para implementar certas regras. E você sempre tem o executivo principal e os diretores executivos para esse processo. E, às vezes, acumula-se tudo. Tem cooperativa, por exemplo, que o presidente do conselho dá palpite no trabalho da gestão. Tem cooperativa que o presidente do conselho está há 25 anos e manda na cooperativa. Tem cooperado, tem conselheiro, por exemplo, que já está há 8 mandatos. Tem empresas, por exemplo, de BMF Bovespa, não vou nem citar nome, mas todo mundo vai descobrir uma hora, que os diretores e os conselheiros vão se revezando. 8 anos no conselho, depois vira 8 anos diretor, e o diretor vira conselheiro. E não muda nunca. Isso é profissionalismo? Não. E aí, essas coisas que vão me indignando, que vão me incomodando, a forma como é feito, os modelos, né? Aí eu trouxe aqui, por exemplo, o COSO RM, que vem falar um pouquinho sobre essas divisões departamentais, né? Por exemplo, você pode ver no foto aí, que a única parte que tem alguém correndo é a parte de baixo, é o povo que está correndo para fazer o serviço, né? Não que os outros não corram, mas eles não correm nessa mesma velocidade. Então, você tem a parte de baixo, informação, comunicação e relatórios. No andar de cima, a verificação e revisão. No andar superior, avaliação de desempenho. Não sei se deu para pegar no áudio o trovão, mas até o homem lá em cima está curtindo, soltando fogos quando eu falo sobre o assunto. Alguém que quer falar sobre isso de uma maneira séria. Lógico, seriedade com bom humor também não posso negar. Estratégia e definição objetiva e, principalmente, governança e cultura. Nos princípios do COSO RM 2017, ele diz o seguinte: a gestão de riscos precisa começar no conselho da administração e termina no monitoramento. O conselho tem que estar próximo. O conselho não pode só se reunir uma vez por mês ou a cada 2 meses para decidir relatórios sintéticos. Tem que estar mais próximo, tem que entender melhor, dar suporte. Em um trabalho que nós fizemos
numa empresa a respeito disso, o conselheiro chegou para mim e perguntou, Wallace, o que você precisa de mim? Eu falei assim, apoio. Eu preciso que você me apoie. Eu preciso que quando a gente pedir para fazer uma coisa e a pessoa fizer aquela, sabe, aquela voltinha. Ah, o cara quer pedir, o cara não tem como fazer. Falei para ele, não, tem que fazer porque eu estou querendo que faça isso. Preciso desse seu apoio, mais nada. Aí eu falei assim, então pode contar comigo. Tanto que eu tenho um cliente meu, que os próprios gestores estão escrevendo as suas políticas e os seus procedimentos. E pasmem, estão descobrindo riscos que nem eles sabiam que estavam ocorrendo. Eu posso dizer que eu tenho essa evidência. Eu posso, não ia falar que eu posso morrer hoje, que de repente tem um contrato que pode causar danos para algum cliente. Mas eu não queria morrer hoje. Mas se eu morresse hoje, pelo menos eu fiz um gestor escrever uma política, um procedimento. Sabe? Chegar lá no céu, o que você fez de bom na Terra? Fiz um gestor escrever uma política, um procedimento. Ip, ip, urra, festa. Só que, olhando a questão, a parte de baixo é onde a atividade acontece, onde a correria, onde a gente corre para passar por cima de tudo e manter o negócio funcionando. Os processos têm que ser muito bem delineados para poder verificar. Você tem que ter trabalho em equipe. O seu desempenho depende dos seus colegas de lado, das pessoas das áreas. O que mais me deixa preocupado é você mapear processo, e o Eduardo está aí comigo, escutando isso agora, ele vai entender o que eu estou falando. Você pergunta para ele, o que você faz? Eu ajudo ele. E ele me ajuda. As pessoas acham que trabalho em equipe é um ajudar o outro, mas tem que saber o porquê faz e como faz. Aí você vai para a questão do negócio. O negócio tem que continuar sendo rentável, tem que ganhar dinheiro, mas de preferência de uma maneira honesta, de uma maneira que funcione. E o sucesso vai começar aonde? Em quem determina a estratégia e quando coloca metas aplicáveis, metas que possam ser atingidas de maneira confiável e segura. Se nós não trabalharmos em sinergia entre esses andares, cada um participando ao seu modo para o conhecimento, a gente vai ter sempre problema. E aí, temos um outro problema seríssimo. Essa semana eu estava até dando treinamento de mapeamento e modelagem de processo na Sescop São Paulo. E durante a discussão sobre o assunto, todo mundo chegou à conclusão, a gente se comunica muito mal. As pessoas fazem as coisas sem consultar. E depois tem que correr atrás para apagar incêndio. Às vezes você se sente um verdadeiro bombeiro. Quantos de vocês, no trabalho o dia inteiro, no final do dia você pergunta assim, o que eu fiz da minha área hoje? Nada. Só fez trabalho dos outros. Porque as pessoas não leem, as pessoas não consultam, as pessoas saem fazendo. Por isso, eu coloco o seguinte, comunicar depois que foi realizado é a grande falha de muitas empresas. Devemos avaliar antes de executar. Por exemplo, podemos citar operações com impactos contábeis e tributários, que não são avaliados previamente e causam danos financeiros por questões de alguma irregularidade não identificada na hora de fazer. Não consulta o contador, o tributário, né? A área jurídico. Sai fazendo e a gente tem que correr atrás para resolver. Então, para isso, eu trouxe até aqui uma apresentação que eu tenho utilizado para todo mundo, que é os fatores da estruturação organizacional das controladorias. Está mais próximo do negócio. E é justamente isso que eu estou fazendo num projeto agora no cliente, implementando todo esse processo de controladoria, conversando com as pessoas, mapeando o processo. E aí você começa a identificar qual é a cultura organizacional do negócio. A contabilidade versus controladoria. Diretoria financeira e controladoria. Por que não se conversa? Por que a gente não tenta arrumar os gargalos operacionais para as operações chegarem com maior clareza, com classificados adequadamente? Quantas coisas que não chegam lá no contador, nem a pessoa que gerou sabe explicar o que fez e como que eu vou classificar isso? A percepção dos benefícios do controle. Por que eu tenho tanto controle? Ah, porque alguém mandou. Não, precisa ter um objetivo, tem que ter uma finalidade. E a independência dos controles da gestão. A gestão não pode interferir. O controle é da empresa. Os processos são da empresa. As políticas são da empresa. Não é da pessoa. É a empresa que precisa ter isso. E aí,
Qual que é o nível de governança? Existência de uma efetiva governança ou a gente criou lá os comitês, os conselhos e tem pouca efetividade, porque é só um que manda, todo mundo obedece? Será que todo mundo tem capacidade de fazer o trabalho que precisa ser feito? Eu estava outro dia dando treinamento de PLD no cliente, o conselheiro fiscal perguntou para mim o que era compliance. Se ele é o conselheiro fiscal e me perguntou o que é compliance, eu fiquei com medo de perguntar para o restante se todo mundo sabia. E necessidade de auditoria de gestão. É isso aí, senhor, eu concordo com o senhor, não fique bravo. Só solta o trovão, segura o raio. Necessidade de auditoria de gestão, porque é gestão de processos, é gestão de riscos, é gestão de compliance, é gestão de controles internos, é gestão de TI, é gestão de pessoas, é gestão da gestão. Tudo é gestão agora, só que falta gestores. Tem gestor que não sabe gerar relatório. Imagina você fazer um plano de continuidade de negócio e não vem nenhum funcionário, o gestor não sabe gerar relatório. Que beleza, hein? Aí nós vamos ter que fazer muita oração para a coisa funcionar. E os aspectos de evolução? Quais são as experiências e crises que as pessoas têm? Olha que o Brasil é uma fonte inesgotável de crise. É crise política, é crise financeira, é crise internacional, é crise da crise, é crise com fulano de tal, é golpe, essas coisas todas, né? É engraçado que é golpe e estava todo mundo junto. Agora ninguém é mais nada, então por essa parte eu não quero entrar no mérito. E aí a gente tem muitas crises e a gente tem que aprender com isso. O histórico da repartição de poder. Nós temos problema sério, até porque poucas empresas têm política de sucessão. O que é política de sucessão? Preparar a pessoa para substituir o outro. E não é só aqui no conselho ou na diretoria, nas áreas afins. Às vezes as pessoas são colocadas para assumir certas posições e não estão preparadas para aquilo. Não adianta nada comprar Ferrari se o cara não sabe andar de bicicleta. E aí, e o seu ambiente de controle? Será que as pessoas entendem para que serve o controle? Eles consideram as sinalizações? Às vezes a gente sinaliza que tem alguma coisa errada, e vai falar, calma, isso aí a gente arruma depois, até que a coisa vai aumentando. Aí você vai olhando o processo em si. E as competências? As pessoas são competentes o suficiente? O processo de sucessão e continuidade é bem efetivo, as pessoas são preparadas. Eu estava num evento semana passada, até de um parceiro nosso, que era sobre crime cibernético, e tinha um rapaz lá de uma headhunter, que ele começou a descrever o perfil do profissional de TI. Ele começou a falar umas certificações, no meio da certificação, eu falei, ei, desculpa, esse é o perfil que o cara trabalha na NASA, né? Porque se eu tiver um profissional de TI, com toda essa certificação que você falou, o cara vai entrar na empresa para querer ser conselheiro. Pô, até seria bom que tivesse alguns conselheiros com conhecimento TI, ajudava bastante. Mas precisamos mudar a forma de se fazer. Então precisa, não adianta só exigir, capacita ele. Usa os princípios do controle interno eficaz do COSO, que é atrair, manter e capacitar profissionais. Porque aí você vai ter processo de sucessão e continuidade do seu negócio com maior tranquilidade e sem menos riscos. É isso que a gente precisa entender de como fazer o processo, olhar tudo isso. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre governança, esse compliance, a gente vai trazendo dentro da função do conselho da administração, conselho fiscal, alta administração, o que o compliance faz de suporte, porque o compliance é ferramenta de controle de gestão. É ferramenta da governança corporativa. Gestão de risco é parte integrante disso. Se você não tem normas, procedimentos, você vai ter como a tal da governança, o tal do compliance. Não tem. Falta isso. Tem empresas com 30, 40 anos de vida, não tem uma ata para decidir nada. E a gente, quando implementa comitê de controles internos de compliance, a primeira coisa que fazemos é implementar um processo de ata para aprovação disso tudo. Em geral, né, eu sei que eu gostaria de ficar falando para vocês aqui por muito tempo, mas nós temos um tempo restrito para isso. E aí é um pouquinho do que a gente tem trabalhado na implementação dos processos de governança dentro das empresas. Óbvio, né, que a gente utiliza
a nossa dinastia, né? Tem o Harry Potter, Senhor dos Anéis, Saga Crepúsculo, tem a saga Marcos Assi, né? Eu próprio, escrevendo tudo isso aqui. Muitos acho que de vocês já devem ter, né? Alguns leem, outros já estão até vendendo no Mercado Livre, porque acho que agora tem que passar para alguém ver. Tem uns que vendem o livro autografado no Mercado Livre. Eu estou doido para comprar, para saber para quem que eu autografei e está vendendo meu livro, né? Mas eu vou descobrir. E aproveitando, que já que estamos aqui, com vocês com acesso, mostrando aqui os nossos cursos que são oferecidos agora pela parceria educacional. A MASSE, Educação e Capacitação, e a DARES Educação. Nós temos aí o curso de Governança e Compliance, Compliance Officer, Controles Internos de Gestão de Riscos. Todos eles atualizados, todos eles com informação aplicáveis para o teu negócio e mais. Quem faz o curso ganha um livro sobre o assunto que está fazendo o curso. Óbvio que tem gente, quando vem para o curso, já tem algum livro. A gente troca também para a pessoa sem problema algum, né? Então, nós temos um pouquinho disso aqui para poder fazer essa capacitação dos profissionais. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso prazer de ensinar. Eu não sei se tem alguém com alguma pergunta, que gostaria de fazer alguma pergunta, eu estou disponível. Produção, tem como eu ver as perguntas aqui, como da onde vem, para onde vai, né? Alguma pergunta? Pessoas concordando, o Eduardo concordou com você. E a Marcela perguntou, quais as maiores dificuldades em implementar GRC? A pergunta é, quais as maiores dificuldades de implementar GRC? Uma das principais começa com P's, termina com SOAS. Tá? As pessoas entenderem qual é o objetivo, porque todo mundo me pergunta como agregar valor. Você quer agregar valor à sua empresa? Você quer melhorar os seus processos? Você quer parar de ser autuado, receber auditorias, pontos de auditoria, receber multas porque os seus processos não funcionam? Implementa um processo de melhoria. Entenda o que a empresa faz. Faça isso tendo uma padronização. A padronização não é burocratização. Só vira burocratização quando as pessoas omitem informação e querem que a gente implemente processos. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, assim, de vivência no dia a dia. Quanto mais domínio tiver sobre o assunto, melhor é o teu processo de gestão. Quanto mais a alta administração, o conselho estiver próximo do negócio, maior vai ser a possibilidade de a gente melhorar a forma de se fazer. É que o grande desafio principal é engajar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam. Eu lembro uma vez, no meu mestrado, o professor... Esse agora veio lá de cima, fácil. Algum ex-superintendente de compliance que está com raiva do que eu estou falando. Meu professor Roberto Quiroga disse para mim o seguinte, ô Marcos, se você que fala que é especialista em controles internos e compliance, qual a melhor forma de fazer planejamento tributário? Eu falei assim, não pagar errado, professor. Ele olhou para mim, como assim? Se o senhor soubesse quanta coisa a gente paga errado por falta de interpretação devida, por falta de desconhecimento da legislação, desconhecimento do processo, a hora que eu acertar o pagamento equivocado, vamos dizer assim, pagamento indevido, as multas que eu pago por atraso, por falha de processo, por alguém retrair a informação, a hora que eu resolver isso, eu consigo fazer planejamento tributário. E eu vou falar agora aqui para vocês. A maioria das empresas que eu conheço não tem política de gestão tributária. Mas eu posso garantir, os meus clientes têm. A primeira coisa que eu exijo, política de gestão tributária. Tributo federal, estadual e municipal. As pessoas vão embora, o processo continua. A governança tem que estar bem definida quem é responsável por cada coisa. Por isso que o GRC tem que ser feito com governança pura, compliance preventivo, não é só prevenção à lavagem de dinheiro e corrupção. Nós temos contabilidade, temos o tributário, temos TI, que muitas pessoas não fazem a mínima ideia do que é um COBIT, do que é um ITIL, sobre infraestrutura. As pessoas às vezes não entendem o negócio, como funciona, mas querem implementar a regra. E quando eu implemento regra sem ter domínio do que eu faço, eu crio burocratização
e atrapalhe o negócio. Mais alguma pergunta? Tem o Eduardo Tarazona, está digitando há um tempo aqui, mas ainda não enviou. Nossa, ele está fazendo TCC. O Eduardo, vou te contar, ele quer fazer um TCC aí, né? Por enquanto, foi só essa pergunta mesmo. Só essa pergunta. Ele desistiu. Ah, desistiu. Eu acho que eu respondi o que ele precisava. Se chegar próximas perguntas, eu te mando por e-mail e você responde as pessoas. Okay? O pessoal aqui da nossa produção, da organização, marketing, adjacências, diz o seguinte, né? Apesar que boa parte de vocês também já sabem de perguntar, a maioria já manda e-mail para mim, né, pedindo modelinho, já estou acostumado. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar aqui o pessoal, isso vai estar gravado depois, se quiser disponibilizar para o pessoal na empresa, fique à vontade, tá bom? Até porque, gente, algumas pessoas me perguntaram outro dia, esse curso de GRC, de onde surgiu? Foi uma necessidade há 3 anos atrás, quando aconteceu o problema da Lava Jato, aí me pediram para montar um treinamento que falasse sobre governança, risco e compliance para que as empresas, eu dei muito treinamento para a empresa não financeira, e esse curso criou um corpo tão grande que eu acabei me empolgando e escrevi um livro sobre ele, trazendo os exemplos que eu faço em sala de aula, então, está lá dentro, e os exemplos reais. Então, hoje, eu tenho um curso que gerou um livro, né? Então, a gente conseguiu concatenar todas essas ideias, todos esses processos, para que a pessoa possa sair do treinamento capacitada, entendendo como implementar um processo de governança, como implementar um programa de integridade e, obviamente, como avaliar risco do teu processo. Foi por isso que eu acabei me empolgando com isso. Ficamos 1 ano olhando tudo isso para evitar problemas posteriores, mas criou-se um belo documento e eu vou aproveitar agora, contar um segredinho para vocês. Em maio, está para sair o 6º livro. Compliance e Programa de Integridade. Quando a teoria e a prática se distanciam. Dizem as más línguas que vai ser um livro de alta ajuda para o profissional de compliance. Porque nós estamos explicando realmente como fazer, quais as dificuldades, por que a empresa familiar dá tanto trabalho, por que cooperativa de crédito tem os seus problemas que precisam ser melhorados, por que cooperativa médica tem que ser melhorado, né? Tem até uma pessoa próxima, né, de mim, a Roberta Volpato, que está até escrevendo algumas partes lá, revisando junto comigo, ela está escrevendo alguns capítulos para me ajudar, para a gente colocar essa prática para todo mundo, né? E eu tenho que agradecer a todos vocês por ter essa paciência, por me acompanhar, por gostar do que a gente faz, e vocês, quem já passou por treinamentos, quem já foi meu aluno, sabe muito bem o quão eu me importo com o ensinamento das pessoas aprenderem. Eu quero agradecer todo mundo por ter participado dessa oportunidade. O meu muito obrigado a todos pela paciência, pela participação. É mais um projeto da Dares Educação e da Massa Educação e Capacitação. Tem aí os telefones, o site, tá? Para você se inscrever. Em abril está saindo o curso de GRC, não é isso? Tem aí um curso de GRC, já tem a turma confirmada. 19 e 20 de abril, né? Aqui na Dares, na Avenida Paulista. Para quem vem de fora, da próxima do aeroporto. Tem táxi, tem Uber. Só quando chove a gente dispensa mais cedo para poder chegar no aeroporto. Mas a gente consegue fazer isso. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, né? E esperar que alguém está escrevendo alguma coisa. Ô, Bruna, saudade de você, hein, Bruna? Hã? Primeira turma de MBA da FECAP, pensa que eu esqueci? Esqueci não, Bruninha. Você é uma das minhas auditoras queridas. Né? Aponta problemas e dá sorrir para as pessoas. É meu sonho de consumo. Né? Quem mais aí que tem alguém para falar alguma coisa? Aproveite que eu estou aqui. Está chovendo, não vou poder ir para lugar nenhum mesmo. Né? Mais alguém aí que queira perguntar? Aproveitem, gente. Eu estou... O pessoal está agradecendo aqui. Tá? O Eduardo disse que você já tinha respondido a pergunta dele, por isso que ele parou de escrever. Eu estou que nem o Fausto Silva. A minha pergunta eu respondo. Tá? Espetacular. Bom, gente, eu só tenho que mandar um beijo para vocês todos. E como o pessoal já sabe, meu coraçãozinho básico, que aqui mora um coração cheio de compliance.
e colesterol e outras coisinhas mais, mas o colesterol eu estou tratando. Um beijo para todos vocês e a gente se vê por aí.